Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Correia, sou coach intrapessoal. Fica um balãozinho, o que é isso? Ok, depois eu explico, porque primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no canal Fonte da Mente. Foi um presente mesmo ter essa oportunidade de falar com vocês através dessa parceria com o canal Fonte da Mente. Então, muito obrigada por essa oportunidade. O vídeo de hoje é para falar sobre quais são os seus pontos fortes. Thaís, o que são pontos fortes? Pontos fortes são áreas que você tem facilidade, que você pode dizer que seria um dom, um talento, algo que você tem desde criança ou você foi adquirindo conforme os seus estímulos durante a sua vida. Então, hoje eu vou dar um passo a passo de como, 4 dicas, na verdade, 4 pistas para você começar a observar o seu comportamento e identificar quais seriam os seus pontos fortes. Para muitas pessoas, é claro, você pode pagar para um psicólogo para fazer isso para você, que tem vários testes. Você pode ler assim, livros que falem sobre o assunto. E para facilitar, eu venho hoje falar também com uma outra forma de você ter essa percepção de quais são os seus talentos, quais são os seus pontos fortes, porque isso pode ajudar muito nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, na sua área acadêmica, né? Eu não sei se você está na escola, você está no trabalho, procurando emprego, então isso ajuda muito, porque inclusive é um tipo de pergunta na hora de entrevistas, na hora que você vai fazer a sua avaliação, e ter essa observação, essa auto-observação é muito importante para nós. Como eu sempre digo no meu canal, né, vou deixar aqui onde fica o meu canal, eu sempre peço para que todos vocês, antes de começar a assistir direitinho passo a passo, pegue um papel, um sulfite, um caderno e um lápis, porque todos os meus vídeos você vai precisar escrever. Ah, Thaís, mas escrever na época que tem o celular, que tem o computador? Sim, escrever porque é um circuito diferente, um circuito neural diferente que nós acessamos quando nós escrevemos. E esse é o canal, o circuito que eu quero que você acesse durante o exercício. Então, coloque uma pausa agora no vídeo. Isso, eu não vou sair daqui, pode ficar tranquilo. Então, coloque uma pausa e vá buscar um papel, uma caneta, um lápis. Eu até prefiro lápis porque você pode apagar a sua resposta, repensar e avaliar com calma. E quando você voltar, nós vamos falar sobre quais as 4 dicas para você descobrir os seus pontos fortes. Vai lá, pega pausa, papel, caneta, e quando você estiver pronto, você continua assistindo o vídeo. Tudo bem? Deu pausa? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre as 4 dicas que você pode observar para conseguir encontrar e identificar os seus pontos fortes. Para isso, nós vamos dividir em 4 etapas, por isso são 4 dicas, né? Eu vou até ter uma colinha aqui, porque o exercício é longo, eu quero fazer passo a passo com calma com vocês, para que vocês consigam uma resposta ótima, né, no final do vídeo. Então vamos lá. A primeira questão que nós falamos para descobrir quais são os seus pontos fortes são as suas reações espontâneas. Então a primeira dica: quais são as suas reações espontâneas? Como que você lida com situações inesperadas ou no seu dia a dia, qual é o seu comportamento? Por exemplo, numa festa, como você se comporta numa festa? Antes do álcool, brincadeira. Mas você chega numa festa, você vai direto falar com as pessoas que você conhece, você gosta de conhecer novas pessoas, você é o centro das atenções, contando piadas ou conversando, ou você é tímido, você gosta de ficar mais observando. Então, todas essas observações do seu comportamento numa festa, num evento, num convívio social, você pode observar como você se comporta. Essas são uma forma de você entender as suas reações
espontâneas, imediatas. Então a primeira pergunta é: qual é o seu comportamento numa festa? Quando você chega nessa festa, né? Então o que você faz? Qual é o seu padrão, tá? De comportamento estando numa festa, numa confraternização. Pode ser uma confraternização só com pessoas conhecidas. Ah, tá. Ou você vai num ambiente onde não tem pessoas conhecidas, porque você gosta de conhecer. Então, qual é o seu comportamento numa festa, tá? Número 2, a segunda pergunta dentro da dica reações imediatas, reações espontâneas. Numa situação de perigo, né, onde você ou alguém esteja correndo risco de vida, né? Então, qual que é a sua reação imediata? Qual é a sua reação espontânea, né? Para vocês que já passaram por uma situação, é mais fácil você lembrar, acessar sua memória e lembrar o que você fez. Então, eu vou compartilhar uma experiência minha. Uma vez eu estava viajando de carro com uma amiga e nós sofremos um acidente de carro, né? Ela estava dirigindo. Então, na hora que aconteceu o acidente, eu fiquei calma e comecei a tomar as rédeas do que tinha que fazer. Falar com o carro da frente que foi acidentado, acionar o seguro. E então, eu tomei a frente. Então, é como se eu não tivesse passado por nenhum apuro. Então, eu fui categoricamente vendo o que eu tinha que fazer com calma. Claro, isso foi uma reação espontânea. Depois que tudo foi resolvido, eu tive choro, eu tive toda a reação que algumas pessoas têm na hora, eu tive depois. Então, a minha primeira reação foi: ok, o que eu tenho que fazer agora? Ok, ela está desesperada, eu preciso acionar o seguro, eu preciso resolver a questão, porque era no meio da estrada, não tinha nenhum outro carro, só os dois envolvidos no acidente. Então, essa foi a minha reação. Não tem certo e não tem errado. O que eu tô aqui querendo instigar você a descobrir quais são as suas reações imediatas. Então, no seu caso, o que você faria numa situação dessa? Ou se você já passou por uma situação semelhante ou alguém que passou mal na sua frente, você observou o que tinha que fazer, você tomou a frente, você acalmou, você ouviu, qual foi a sua reação? E se você nunca passou por isso, parabéns, ótimo. Imagine o que você faria se você passasse por uma situação dessa, de perigo. Ok? Então, dentro das reações imediatas, espontâneas, eu perguntei, primeiro, qual é o seu comportamento numa festa, e segundo, qual é o seu comportamento perante uma situação de risco, uma situação de perigo, tá? Ok? Dê o tempo que você quiser, coloque pausa no vídeo quantas vezes você quiser, tá? O importante é você fazer com calma. E conforme eu vou perguntando, fazendo várias perguntas, é natural que uma hora você... eu lembrei de tal episódio. E volte lá na primeira, na segunda pergunta, e mesmo estando lá na quinta. Não tem problema nenhum. O importante é você fazer com calma, porque quanto mais calma e mais dados específicos você apresentar, você escrever, mais fácil será você de fazer o exercício e descobrir seus pontos fortes. Tá bom? Muito bem. Segunda dica. Então, primeira, reações imediatas espontâneas. Segunda dica, nós estamos falando de desejos, tá? Que desejos? Para acessar esses desejos, que você vai conseguir identificar seus pontos fortes, você vai voltar, fazer uma viagem lá atrás na sua infância. Isso, muito bem. Mais especificamente entre 9 e 13 anos. Dos 9 aos 13 anos, lembra, volta lá, acessa a sua memória. Se você não lembra, pergunta para os seus pais, pergunta para alguém que te conhece na época, enfim. Mas eu acredito que você, com calma, vai conseguir acessar a sua infância. E nessa etapa da infância, você vai agora anotar a primeira pergunta. Quais eram as brincadeiras que você mais gostava, né? Um exemplo, eu particularmente adorava experimentos. Então eu pegava álcool, pegava água, folha, fruta, tudo como se fosse experimentos. O que vai sair se eu misturar isso com aquilo? De tanto fazer isso desde pequena, os meus pais me deram, na época, tinha um joguinho de química que você misturava os componentes
e fazia experimentos. Então eu sempre gostei disso, e tanto que eu tô na área de saúde, né? Ajudando as pessoas a ter uma saúde melhor. Então, desde pequena eu gosto desses experimentos, de trabalhar com a parte da biologia, da química, né? E você? Quais eram as suas brincadeiras ou o que você mais gostava de fazer quando você era criança? Ah, Thaís, mas eu não lembro dos 9 aos 13, eu lembro só que eu, com 5 anos, brincava de tal coisa. Ok, anota, tá? Essa é uma das perguntas que durante o vídeo você vai coloca ela lá na sua cabecinha e uma hora vem. É natural, conforme a gente vai perguntando, estimulando, uma hora vem, lembrei de tal episódio, então, tá bom? Há episódio de pessoas que gostam de ler sobre determinado assunto, então assim, não importe o que você lembrar, qualquer dado é importante, né? Ah, Thaís, mas eu gostava era só de correr, de brincadeiras de correr. Ok, já é um dado, porque se você sempre gostou de correr, todas as suas brincadeiras eram agitadas, já é um dado de um ponto forte, tá? Então, mas pense em algo peculiar, algo mais específico da sua infância, que diferenciava, de repente, você dos seus irmãos, dos seus primos, das outras pessoas que brincavam com você, tá? Então, é uma atividade que você mais gostava na época que você era criança. Pode ser no período da escola, pode ser quando você viajava de férias, quando você estava na casa de amigos, ou quando você estava em casa, você gostava de brincar com muitos amigos, você era de ficar mais sozinho. Então pensa quais eram as brincadeiras que você passava horas brincando, que às vezes até a mãe, o pai, os seus pais, né, tinham que falar assim, chega, eu não aguento mais de ver você brincando com isso. Então, quais eram essas brincadeiras, tá? Então isso, nós vamos acessar essa parte de desejo lá da infância, porque quer dizer que desde quando você era bem mais novo, você tem essa tendência, tá? É uma tendência ou por você mesmo ou porque você foi estimulado, então você vai acessar esse teu lado, ok? Pra gente fechar essa segunda dica, tá? Prontos para a terceira dica? Muito bem. Pausa, faça a primeira, faça a segunda dica e depois venha para a terceira. A terceira está relacionada ao seu aprendizado com facilidade. Então, como que a gente vai acessar isso? Desde a infância até os dias de hoje. Quais eram as matérias, as disciplinas que na escola você tinha um melhor desempenho, você ia melhor, você tinha facilidade em absorver o conteúdo, você gostava mais. Então pensa nas disciplinas, nas matérias, nos temas que você gostava. Eu sempre, desde pequena, adorei a parte de ciências voltada especificamente para biologia. Então a minha matéria no segundo grau, no primeiro e segundo grau eu tinha genética. Gente, eu amava genética. Eu ficava horas em casa estudando e fazendo comparações de genes e ver o que ia sair, fazendo cálculos. Eu também gostava de matemática. Então a parte da genética, de cálculos, das combinações, nossa, e probabilidade eu adorava. Então, mais um dado. Você lembra? Eu mexia com coisas lá de laboratório e gostava de mexer com experimentos. Depois na escola eu sempre fui bem em biologia, química. Então, você tá vendo como vem moldando? Tem certas tendências. Embora eu sempre fui muito boa em matemática, a minha paixão sempre foi por partes do corpo, principalmente o cérebro. Então eu queria assistir vídeos que tivesse coisas relacionadas ao cérebro. Então já era um desejo, um tema que me atraía muito. E o teu, qual era? Né? A área de exatas, a área de ciências, a área de história, esportes, educação artística, muitos eu sei que muitos de vocês vão falar assim, Thaís, a minha matéria preferida era a educação artística na época e educação física. Porque eu não tinha que estudar. Ok, mas você era bom nisso? Você tinha ótimos desenhos? Você fazia... era uma coisa que assim, é porque eu não tenho que estudar ou porque realmente você gostava da educação física ou você gostava da educação artística, tá? Então pensa lá, desde as matérias do primário e até o seu estudo do dia de hoje, quais são essas matérias que você
tinha facilidade, você tinha melhores notas, tá bom? Vamos lá. Dentro ainda do aprendizado rápido, sim, eu tô na minha colinha. Dentro do aprendizado rápido, que agora, como adulto, quais são me fala uma situação de algo que você aprendeu com muita facilidade, que para você é fácil. Por exemplo, para algumas pessoas fazer um bolo cheio de recheio, essas coisas, é fácil. Para mim é uma dificuldade. Até em casa é algo que eu dou até risada. Eu adoro fazer coisas salgadas, mas doce eu prefiro comprar um sorvete, né? Coitada da minha família. Eu compro um sorvete porque se depender de mim não tem sobremesa em casa. Exatamente. Esse é um ponto fraco, mas é para um outro vídeo, tá? Mas agora estamos falando dos pontos fortes. Então, dentro do aprendizado, é a outra pergunta que eu faço. Algo que você aprende com facilidade, algum tema, alguma área do conhecimento para você é simples. Para algumas, você pode até achar que todo mundo tem essa facilidade, mas não. Para você é uma facilidade, para o outro vai ser outra facilidade. Então, que você aprende rápido, que de repente os outros também podem dar esse feedback para você. Você é boa nisso, você é bom nisso. Então, preste atenção e responda essa questão relacionada ao aprendizado rápido. Temas, conhecimentos que para você é simples, é fácil e que não é para outros. Você pode achar que é, mas não é, tá bom? Essa é uma outra pergunta que eu faço. Vai lá, escreva. E a última relacionada a essa dica de aprendizado rápido, que é a terceira dica, tá bom? Então, nós passamos pela primeira dica, que são as reações imediatas, reações espontâneas. A segunda dica relacionada aos desejos, que você vai acessar a sua infância. Terceira, aprendizado rápido, coisa que você tem facilidade, desde as matérias da escola lá atrás e até hoje, o que você tem facilidade em fazer. E a última dica está relacionada à satisfação. Thaís, satisfação? Como assim? Satisfação. Quais são as atividades que hoje te realizam, que te deixam feliz em fazer, feliz em desempenhar? Pode parecer bobo, mas eu adoro pegar livros que tenham desenhos do cérebro, ainda gosto de estudar a respeito disso. Então, se eu estou fazendo uma coisa e ver uma reportagem, por exemplo, descobriram que o local onde está a memória, uma ideia. Eu já paro de fazer o que eu tô fazendo e vou lá estudar a respeito disso. É uma coisa que eu gosto. Outra coisa que eu gosto de ler, a leitura para mim, né? Desde criança eu fui estimulada a ler. Então é uma outra coisa. E você? Qual atividade, qual parte do seu trabalho você gosta de fazer? Então, por exemplo, se você trabalha no escritório, dentro do escritório você tem várias atividades que você tem que desempenhar. Qual delas você gosta mais, né? Sempre tem as que a gente gosta mais e as que a gente gosta menos. Então, quais são as atividades que te deixam feliz, que gera satisfação para você, tá? Coloca aí. A outra forma dentro dessa quarta dica de satisfação é o que te traz mais energia em fazer. Estudar, viajar, o que? Não importa a sua resposta, não importa se você achar, eu vou escrever isso, não tem nada a ver. Tem a ver, tá bom? Escreva espontaneamente. Então, qual que é a atividade, o exercício, situações que te dão energia, te deixam animado, você levanta e fica mais animado em fazer, porque você vai fazer aquela atividade, tá bom? Então, finalizando, onde você tem um bom desempenho e você é feliz em fazer aquilo, tá? Então, finalizando as 4 dicas, recapitulando, volta lá nas perguntas, reações imediatas, espontâneas, depois segue para os desejos, que está lá relacionado à infância, terceiro, aprendizado rápido e agora, por fim, a satisfação, tá? O que nós vamos fazer agora? Depois que você escreveu todas as respostas com calma, deu pausa, fez tudo bonitinho, eu vou pedir para você agora prestar atenção. Pegue lá o seu papel, tô aqui com papel, então você pega aquele papel e começa seleciona as respostas, tá? Dentro dessas respostas, o que tem algo em comum entre elas?
Então lembra que eu falei? O meu gostava com atividades que mexiam com experimentos. Ok, eu circulo. Depois eu gostava das matérias de biologia. Eu circulei também. Depois eu gostava de ler a respeito das questões do cérebro. Circulei. Eu trabalho na área de neuropsicologia, coaching, área de desenvolvimento humano, comportamento. Circulei. Então, um dos meus pontos fortes está relacionado a o quê? A parte da biologia. Então, se eu for pensar em uma atividade para desempenhar, que me dê energia, tem que estar voltado para essa parte do comportamento, da biologia, do cérebro, da química, de experimentos. Vamos supor, é uma dica. Eu tenho uma pessoa que desde criança é a parte de ferramentas e manual e mexer com a mão, atividades que gosta de mexer com a mão, gostava de física, fenômenos físicos. Que a pessoa é hoje? Um engenheiro, né? Um engenheiro na área que é uma área que ele gosta, essa pessoa gosta, tá? Outras pessoas gostavam de esportes, desde criança gostavam de correr, não conseguia ficar parado, as atividades depois passam a ser educação física, é bom em algum esporte, etc. E acaba virando um atleta. E você? Deu tempo para você identificar, né? Quais dessas respostas têm algo em comum. Então você vai circular as respostas, parte das respostas que tem algo em comum em todas elas, e vai começar a catalogar qual área do conhecimento te desperta mais interesse, quais são as facilidades que você tem. Então tudo isso vai ajudar você a identificar os seus pontos fortes. E aí, depois que você fizer catalogar, circular as áreas em comum, faça uma lista das ideias que você teve. Eu tenho facilidade nisso, eu gosto disso. Faz uma ideia, um levantamento dessas suas respostas e reflita, que é a última parte do vídeo. Reflita, você hoje atua nessa área? Ou você hoje está usando essas suas facilidades, esses seus interesses no seu trabalho, no seu ambiente familiar, na sua vida, né? Comece a refletir. O que você vai fazer com essa informação? Aplicar no seu dia a dia. Então, se você tem facilidade em relacionamentos, né? E trabalha fechado no escritório, que não fale com ninguém, mas você tem facilidade com relacionamentos, você gosta de pessoas, o que você vai fazer no seu ambiente de trabalho? Sabendo disso a partir de agora. Vai o quê? Vai visitar um outro escritório, vai falar com pessoas, vai interagir mais, porque isso vai te trazer alegria, energia e vai deixar o seu dia a dia mais fácil de você levar, o seu trabalho menos estressante. Thaís, eu gosto, na verdade, ao contrário, eu lido com muita gente e eu gosto de ficar quieto, sempre uma leitura, algo mais pra mim. Ok, então no seu intervalo, ao invés de você ir com a galera onde eles vão, fique você mais reclusa, quieta no seu canto, porque é uma forma de você se reenergizar, de você se desestressar, né? Então, esse exercício é para isso, é para melhorar o seu dia a dia. Você vai usar esses insights, essas descobertas de que desde criança você tem essas tendências e descobrir agora seu dever de casa, a sua tarefa. É como eu vou aplicar essas minhas facilidades, esses meus desejos, essas minhas satisfações no meu dia a dia, né? Por exemplo, se eu não tivesse esse trabalho de coaching, de ajudar as pessoas, aliás, não se eu não tivesse, antes de descobrir essa minha área, essa minha vocação, digamos assim, eu sempre fui a amiga que aconselhava, a amiga que ouvia. Olha, outra coisa também, até me fez lembrar com essas perguntas. Então era algo que eu já tinha dentro de mim, tá? E esse exercício é para facilitar você a entender você mesmo, descobrir quais são os seus pontos fortes e aplicar no seu dia a dia hoje. Então, a minha tarefa é que você faça essas questões, responda com calma. Se você tiver dúvida, você pode fazer um comentário. Nessa parceria eu vou usar o espaço do Fonte da Mente para responder as questões relacionadas a esse vídeo. Então, eu estou aqui para ajudar
é você. Tá na minha área, tá na minha vocação, já fiz esses exercícios. Então, eu vou ter um prazer imenso em te ajudar nesse exercício ou na sua tarefa. Qual é a sua tarefa? Anota aí. Sua tarefa é como eu vou aplicar essas descobertas, que eu fiz a respeito de mim mesmo, como que eu vou aplicar no meu dia a dia, tá? Essa é a sua tarefa, tá bom? Foi um grande prazer poder falar com vocês aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer o Fonte da Mente pela oportunidade e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Você viu que até eu descobri algo antes da minha profissão. E então eu quero que vocês se realizem no dia a dia de vocês tanto quanto eu me realizo no meu. Um beijo bem grande para todos vocês e até a próxima. Tchauzinho.